Antes de responder essa pergunta, então, eu quero assentar alguns pressupostos para a gente fazer essa análise, né? Os pressupostos teóricos e metodológicos. Por quê? Porque para que a gente tenha uma boa análise, a gente precisa ter isso, precisa ter critérios, né? Do contrário, a gente tem opinião. Né? Opinião é perigoso porque ela não tem fundamentação científica, né? Correto. Então, qual vai ser o nosso ponto de partida aqui para fazer essa análise, essa abordagem? A análise de caráter institucional, tá? Que é muito praticada na ciência política, na economia, né? Ela é praticamente hegemônica nessas áreas e que está começando a ser também aplicada nos debates sobre direito. Primeiro foco aqui vai ser, não vamos falar só de atores, né? Existem vários institucionalismos, mas eu vou tentar dar um mínimo aqui dos critérios para quem se interessar por fazer discussões nessa área. Primeiro, vamos focar em atores, não vamos focar em atores, vamos focar na relação estrutural, né? Nas instituições, não apenas em pessoas. Exato. Institucional. Não apenas em pessoas e também não só em cultura. Tá? Cultura entendida como práticas reiteradas, hábitos simbolizados, etc. Não, né? O foco da análise institucional, então, vai ser realmente as instituições. A relação estrutura-agência ela vai ficar do lado da estrutura. Ela vai dizer que a estrutura determina, ou pelo menos é uma condicionante muito importante da ação dos atores individuais. Segundo ponto, essa análise institucional tem que ser sempre comparativa. Ela não pode ser analisar uma coisa só. Por quê? Quando a gente trabalha com análise institucional, a gente está trabalhando com alternativas imperfeitas. Não existe arranjo institucional perfeito, né? Então, a discussão que vem até dos Founding Fathers, os pais fundadores americanos, de dizer a gente precisa de sistemas de governo e disso tudo porque somos homens, justamente porque não somos anjos, né? Então, não vai ter esse sistema perfeito. A gente sempre vai ter que fazer escolhas e eles têm vantagens e desvantagens. Daí a gente já limpa o campo para dizer não, parlamentarismo não é necessariamente melhor, presidencialismo não é necessariamente melhor, não é assim que se faz esse tipo de análise, né? Não é em termos absolutos, a gente sempre tem que comparar as coisas levando em consideração suas imperfeições. Aqui entra a questão também de não comparar uma versão idealizada de uma coisa com uma caricatura piorada de outra. Okay. Então, você pegar e comparar o parlamento inglês, uma versão super idealizada do que é aquilo, com uma versão super piorada do que é o legislativo brasileiro, tá? É perigoso fazer esse tipo de comparação, tá? Então, as comparações, elas têm que levar as coisas em consideração dentro dos seus contextos, tá? Não dá para fazer uma comparação, por exemplo, idealizada do que é o judiciário com uma comparação piorada do que é o legislativo, senão o judiciário vai sempre ganhar. O inverso também é verdade, tá? Então, esse é o segundo pressuposto aqui. Análise comparativa rigorosa, tá? E terceiro ponto, para que essa análise seja rigorosa, tem que ter base empírica e tem que ter teoria para poder explicar e organizar. Agora a gente passa para as grandes teses sobre estabilidade dos sistemas de governo, tá? Vamos dar um estado da arte para a gente poder entrar na discussão do Sérgio Abranches e entender por que ele surgiu com isso aqui no debate brasileiro. Tá? A partir dessas perspectivas institucionais, quais são, né, as grandes teses que se estabeleceram nesses últimos 100 anos assim, de pesquisa de ciência política sobre sistemas de governo e sua compatibilidade com diferentes formas de partido, né, diferentes estruturas partidárias. A gente pode pegar aqui 4 postulados básicos, né, que são bem tradicionais, se você for pegar os principais autores aí, o Linz, o Liphart, e tantos outros grandes nomes da ciência política, a gente chega nesses 4 pontos aqui. Primeiro, democracia parlamentar ou presidencial, seja presidencialismo, seja parlamentarismo, é estável quando se combina com o sistema bipartidário. Segunda grande tese, tá? Democracia parlamentar é estável quando se combina com o sistema multipartidário. Terceira tese, democracia semipresidencial é estável qualquer que seja o sistema partidário com o qual se combine. E a quarta e última tese, que é a que mais vai nos dar trabalho aqui hoje, é a democracia presidencial não é estável quando se combina com sistemas multipartidários. Então, a gente parte desse diagnóstico amaldiçoado. E é o caso brasileiro. Exatamente. A gente tem na literatura tradicional essa maldição de origem aí. Olha só, sistemas que são presidencialistas e que têm um arranjo multipartidário são necessariamente instáveis, né? Isso é uma visão tradicional. Quero dizer um pouquinho também sobre os limites dessas teses, tá? Hoje em dia, cada vez mais o debate de ciência política está pegando fogo e é difícil você fazer qualquer previsão assim
certeza cravada, né? Cada vez mais os sistemas de análise estatística estão ficando sofisticados, então tá cada vez mais difícil você dizer que dá para fazer uma predição tão certa assim, né? Quanto mais a gente entende. Até porque cada estado tem sua particularidade. Por exemplo, os Estados Unidos talvez seja no outro extremo, é um sistema presidencialista, mas não há um multipartidarismo. Nós temos lá dois partidos e os independentes, ou seja, já é uma versão, ao menos do legislativo, lá é o inverso do nosso. Apesar que há um movimento do nosso para reduzir esse número de partidos também, mas eu acredito que não chegará a menos de 5, acho que está muito distante disso aí, talvez 10, não sei. As cláusulas de barreira estão nesse sentido, né? Não sei até onde ela vai conseguir enxugar esse gelo aí. O que ainda nos colocaria como uma democracia não só multipartidária, como hiper multipartidária, né? Porque acima do número 4 do NEP, né? Que é o número efetivo de partidos, tem uma maneira de calcular isso. Acima de 4 é multipartidarismo extremo, né? Só abaixo de 4 é que é multipartidarismo moderado, que se chama, né? Então a gente ainda tem esse problema, e mesmo que tenha reformas recentes aí, vai continuar tendo, no sentido de que não deve baixar tanto, como você colocou muito bem aí, meu amigo. O que me parece também, professor Zé, me perdoe, por favor. A impressão que se dá é que as bancadas se tornam partidos, acabam se tornando partidos. Sim. Eu acho que não é nenhum problema no partido você ter várias bancadas diferentes dentro daquele partido, mas que numa conjuntura elas se comunicam. E aí o que nós temos é uma cultura de que junta 4 pessoas com pensamento e diz, não, vamos formar um partido. Um candidato que não consegue aí ter uma indicação sua a uma candidatura majoritária, ele já faz um movimento e diz, não, vamos fundar um partido. Parece que todo mundo quer um partido para chamar de seu, e acabou nessa fragmentação toda. Mas, por favor, continue com a sua linha de raciocínio, essa análise institucional que você vai fazer, mas ainda tem mais um ponto aí que você ia nos falar aí. Tá excelente, meu amigo. Fica sempre à vontade para fazer comentários e também para discordar, viu? Criticar, Joel. Tem problema zero com isso. Para mim é um prazer, viu, meu amigo? Vamos lá. Então, essa última tese é a que nos dá mais trabalho, né? Só uma observação sobre esses quatro postulados, tá? A gente está trabalhando aqui com o que seria a literatura tradicional, né? Fazendo um resumo das principais visões aqui, condensando uma série de pesquisas empíricas, etc. Mas, como eu falei, cada dia mais as pesquisas se dão conta dos limites da análise institucional, de dizer o seguinte, a análise institucional é importante, mas ela também não faz milagre, ela não prevê o futuro, tá? Outras variáveis também são importantes. O nosso foco é análise de arranjo, o arranjo tem um peso, mas tem muitas variáveis aí que não dá para isolar, não tem como eu saber, né? Variáveis relativas à própria cultura política de um determinado país, o desempenho econômico do país, a história do país. Então, tem muita coisa que é difícil você isolar para dizer que um determinado sistema vai ser isso ou vai ser aquilo, tá? Isso aqui é o que a gente pode fazer a partir do espaço amostral disponível, tá? Tranquilidade. Quais são, então, as teses, né? Quais são as subteses relacionadas a esse último ponto, tá? Que é o que nos interessa. A gente viu as 4 grandes e a gente focou na última, que é sobre o presidencialismo multipartidário. Quais seriam os problemas, então, do presidencialismo multipartidário no diagnóstico de Chasquet, tá? Que é um autor latino-americano, né, especialista nesse tema, tá? Especialmente sobre presidencialismos multipartidários na América Latina. Bom, 3 problemas gerais que se coloca, né? Que o presidencialismo multipartidário ele estimula o conflito entre as formas de governo, ele gera condições para a polarização do sistema e ele dificulta a formação de coalizões estáveis. Quais seriam as causas desses problemas aí, tá? Primeiro, que tem pouco estímulo para a cooperação com o presidente eleito, da parte dos parlamentares. Segundo, que esse tipo de presidencialismo multipartidário ele tem um estímulo para que os sócios do presidente rompam com o governo. Terceiro, que ele tem pouca disciplina dos partidos. A gente já viu isso muito, né? O pessoal troca de partido, o pessoal não vota com o partido, o pessoal não segue as orientações, tá? Próximo ponto, as alianças presidenciais, elas são eleitorais e não tem garantia de que elas vão se converter numa aliança de governo. Isso é também muito conhecido na nossa realidade, né? Você se elege de um jeito e vai governar completamente de outro. E aí muda tudo, né? Quando vai fazer os arranjos aí. Então, essas seriam, né,
a nossa predição maldita aqui com relação ao nosso arranjo.